o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, conseguiu as 27 assinaturas necessárias para a abertura da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da Covid, para investigar os possíveis crimes cometidos pelo governo federal durante a pandemia. Ele protocolou o pedido para a instalação da comissão e agora depende de Arthur Lira. O senador Randolfo Rodrigues está na linha comigo, diretamente de Brasília, eu imagino. Se não, me corrija, senador. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo. Olá, Felipe. Olá, Felipe. Boa tarde, boa noite. Sim, estou em Brasília e eu quero logo aproveitar o ensejo. Eu sei que aqui na bancada está também o Mauro e o Diego Amorim. O Diego tinha me ligado um pouco antes. Eu estava, e posteriormente que acabei vendo a ligação do Diego, não retornando a tempo, mas fico feliz em estar pessoalmente agora, pelo menos de forma virtual, conversando com ele, porque eu estava exatamente nesse instante na coleta de assinaturas para a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque nós tivemos, Felipe e Diego, neste dia de hoje, altos e baixos, idas e vindas na coleta de assinaturas. Mais cedo havíamos alcançado as 27 assinaturas, isso aí por volta de 10 horas e 30 minutos, em seguida houve a retirada da assinatura do senador Otto Alencar, mas logo em seguida obtivemos novamente a assinatura do senador José Serra, né? E, além disso, nós obtivemos a confirmação ainda há pouco da assinatura da senadora Simone Tebet. Então, ou seja, nós estamos até com um pouco a mais de assinaturas necessárias da CPI. A minha pretensão é até meados da noite de hoje, estamos continuando na coleta de assinaturas, quem sabe alcançar 30, 31 ou 32 assinaturas, para que, se por acaso vier a ter movimentos pela retirada das assinaturas, tenha uma margem necessária para que se torne inevitável a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente conhece o pedido de CPI, geralmente, muita gente coloca nome ali e depois, como se diz no jargão político, vende a retirada da assinatura. Quer dizer, vende no sentido de que troca a retirada por algum apoio em alguma outra causa, etc. Então, é sempre bom ter uma margem mínima aí de segurança. Agora, senador, eu queria que o senhor explicasse, por favor, a base desse pedido, qual é o objetivo de instalação dessa CPI, e de que maneira depende do Arthur Lira, quer dizer, depende de uma vontade unilateral dele essa instalação? Isso é uma questão discutível ainda? Qual é a avaliação do senhor? Na verdade, depende do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional agora, Felipe. Primeiro, por ser uma CPI do Senado, não é uma CPMI, né, até por decorrência das próprias circunstâncias da Câmara dos Deputados após a eleição de Arthur Lira. A nossa estratégia primeira era, inclusive, uma comissão parlamentar mista de inquérito, mas, como até lembrado por você, pela circunstância da eleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, ficou mais difícil a coleta lá. Por isso, resolvemos priorizar a coleta aqui no Senado, que se mostrava, desde o início, mais fácil de obter, e acabou, pelos fatos seguintes, se tornando viável para se concretizar. E a Comissão Parlamentar de Inquérito é assegurada pela Constituição. Felipe, Diego, sabe muito bem. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, salvo o melhor juízo, que estabelece que comissões parlamentares de inquérito são direito de minoria. Ou seja, é por isso que, para instalar CPIs, basta da assinatura de 1/3 dos membros de alguma das casas do Congresso Nacional, ou, se for comissão mista, de cada uma das casas. Nesse caso, será uma CPI só do Senado. Então, basta a assinatura de 1/3. 1/3 são 27 senhoras e senhores senadores. Tendo 27 assinaturas, ou seja, 1/3 dos membros da casa, a CPI passa a ser impositiva, ou seja, há um prazo, o requerimento de CPI é protocolado. Após ter sido protocolado o requerimento de CPI, ele aguarda para ser lido. Aí tem o papel do presidente da casa, estará nisso. O presidente da casa tem que, na primeira sessão, após o protocolo, fazer a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se não for feita a leitura, por exemplo, na sessão de amanhã, deverá, na próxima sessão, inevitavelmente, ser lido. Lido o requerimento, e há uma imposição para ser lido o requerimento, deve de imediato a CPI ser instaurada, porque a CPI, veja, não é algo que depende da aquiescência do presidente das casas, não é um favor dos presidentes das casas, não é uma chancela deles,
é um direito constitucional de minoria parlamentar que está assegurado no artigo 58, parágrafo 3º do texto da nossa Carta Magna. Essa CPI específico, Felipe e Diego, o objetivo delas é investigar a tragédia que todos assistimos, né? Eu falava anteriormente, a gente chama CPI da Covid, CPI da pandemia, mas poderia muito bem ser chamada também de CPI do genocídio, né? Porque o que acontece, por exemplo, em Manaus, e que é um dos objetos de investigação dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o que acontece com nossos irmãos do estado do Amazonas e que ameaça acontecer em outros estados da região norte, está sob ameaça também no oeste paraense, em Roraima, inclusive sob ameaça para o meu estado do Amapá, é responsabilidade de omissão e de descaso. O que ocorreu em Manaus e no Amazonas não tem precedentes, repito, não tem precedentes em toda a trajetória dessa pandemia. Nós temos hoje mais de 8 mil amazonenses que foram mortos. A média de mortos em Manaus e no Amazonas entre os meses de janeiro até ainda há pouco foi de 200, e no que diminuiu ficou em 100 e pouco, o que é um absurdo. Se o Amazonas, separadamente, fosse um país, em termos da pandemia, seria proporcionalmente o país com a maior quantidade de casos por 1 milhão de habitantes, né? Então, o que aconteceu foi, os indícios e as informações que temos, que foi responsabilidade direta da omissão. Nós temos notícias, temos documentos que dão conta que houve comunicação às autoridades pelo menos 4 dias antes. 4 dias antes. E há outros informes que dão conta de relatos sobre o que viria a acontecer em Manaus e no Amazonas até pelo menos 1 ano antes. Então, no meu sentir, há todos os elementos necessários para que seja feita toda a investigação necessária, não só sobre a tragédia que aconteceu no Amazonas, mas sobre a tragédia que se abate por conta das omissões e negações que têm ocorrido da gravidade da pandemia em todo o Brasil.